Crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula dessa tarde de quarta-feira? Espero que todos estejam muito bem e animados. Vamos lá. Primeiramente, antes de olhar o nosso calendário, eu quero mostrar aí a rotina para vocês. Eu acabei me esquecendo aí de colocar a rotina, mas vamos lá. Bom, hoje nós trabalharemos com português e integradas, né? Geralmente nas quartas-feiras nós fazemos isso, tá? Então, paramos aí a atividade permanente, a leitura da agenda do dia, que já estamos fazendo, vamos olhar o nosso calendário e a leitura será feita pela professora. Vamos trabalhar com o gênero textual notícia, tá? E depois, né, da gente ler essa notícia, vamos fazer a interpretação do texto. Qual é o texto? Funcionário adota beija-flor, tá? Em integradas, vamos trabalhar com o livro, né, interdisciplinar, nas páginas 54 e 55. Então, trabalharemos aí a região sudeste, ok? Então, vamos lá. Vamos localizar aí, hoje é quarta-feira, né, dia 17, desculpa, dia 16, tá? É quarta-feira, é o quarto dia da semana, olha só, né? Então, estamos no mês 6, né? Na terceira semana, aqui foi a primeira, aqui foi a segunda, e aqui é a terceira semana do mês de junho, o quarto dia da terceira semana, tá bom? Então, vamos lá. Pegue aí o seu roteiro de atividades e mãos à obra. Olha só, 16/6, 16 de junho. Então, gênero textual, notícia. Você sabe o que é uma notícia, né? Geralmente, né, quando nós lemos os jornais, ou nós assistimos os jornais, acompanhamos algum site de notícias, né, justamente é porque nós estamos buscando o quê? Informações. E geralmente o que nós queremos são informações reais, informações que estão de acordo com acontecimentos, né? Então vamos ver aqui a definição de notícia. Notícia é um relato que tem a intenção de informar seus leitores sobre fatos reais e acontecimentos, tá? Então, isso é uma notícia, tá? É realmente a intenção de quem faz, de quem publica a notícia, é informar, né, de acordo com a realidade, informar fatos reais. Então, geralmente, antes de se publicar uma notícia, né, a pessoa faz o quê? A investigação, né? Vai atrás, procura fatos, procura por provas que tornem, né, aquela notícia como algo verídico, verdadeiro, tá? Então, vamos ver aí a notícia, né, de um funcionário que adota um beija-flor. Já que estamos falando muito sobre questões ambientais, né, e sabemos aí o quanto os beija-flores são importantes na natureza, vamos ver o que aconteceu, né, em 2004. Olha, já tem um bom tempo. Foi um fato real que ocorreu, né, na cidade de São Paulo. Então, vamos ver essa notícia aí que saiu, né, no meio comunicativo aí e chamou tanta atenção dos leitores. Funcionário adota beija-flor. Quem mora no bairro do Jaçanã, na cidade de São Paulo, certamente poderá ver o funcionário público Jerônimo Márcio Coraci, 46 anos, passeando com seu beija-flor de estimação empoleirado em uma vara de madeira. Fato inusitado, não? O passarinho foi resgatado por Coraci há 3 meses, logo depois de uma enxurrada. Não tinha nem penas quando Coraci e seus colegas o encontrou todo molhado. A sala das telefonistas serviu de primeira casa para o bichinho, que logo recebeu o apelido de Barnabé. A ave aprendeu a matar a fome com mel que vinha em uma seringa. Além do mel, Barnabé passou a se alimentar com pólen fresco. Nos passeios que dá com seu dono, o pássaro nem precisa fazer esforço. É Coraci
quando levanta o braço para que Barnabé encoste seu bico na flor. O folgado beija-flor tem até as suas flores preferidas. Corace dá 2 passeios diários com Barnabé. Um às 6h30 e outro às 17h, na volta do trabalho. O dono do bichinho diz que tem que se preparar para a tristeza que vai sentir no dia em que Barnabé resolver partir. Essa notícia aí foi adaptada, né, do jornal O Estado de São Paulo. Ela foi veiculada, né, ela tornou-se pública em 25 de março de 2004. Já tem aí um bom tempo, né? Olha que interessante, né? A notícia está aí narrando, né, que um funcionário público fez a adoção de um beija-flor, né? Esse serzinho tão pequeno, mas tão importante para a natureza. Então, ele foi encontrado, né? Ele era muito pequeno, né? Quase não tinha nem penas, cita aí o texto, né? E Horácio o encontrou, havia encontrado ele há 3 meses, depois de uma enxurrada. Então, primeiramente, né, o lar dele foi a sala das telefonistas, né? E ali esse beija-flor recebeu o apelido de Barnabé. Bom, o texto também nos relata a forma pela qual o beija-flor era alimentado, né? E ele se tornou aí muito amigo. Parece até que ele se tornou grato, né, ao Corace, né, por ter salvo, por ter adotado ele, né? Então, olha que interessante. O texto nos diz que o beija-flor não precisa nem fazer muito esforço, por quê? O Jerônimo Corace, né, o levanta e coloca aí o seu bico próximo da flor, né? Então, ele já até conhece quais são as flores preferidas aí do pequeno beija-flor. O texto também cita que Corace faz 2 passeios diários com esse beija-flor, né? Um de manhãzinha e outro no final da tarde, logo após chegar do trabalho. Muito interessante, né? E o texto aí é finalizado nos dizendo aí que ele só fica pensando aí no momento em que tiver que se despedir do seu amigo, né? Da tristeza que ele vai sentir, a falta que ele vai sentir. Por quê? Porque ele já se acostumou aí com a presença do beija-flor, né? Bom, então, é importante que você guarde aí todo o texto, né? Que é considerado uma notícia, presume-se que sejam fatos relatados, né, com base em afirmações verdadeiras, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem novamente o texto, tá? Fizessem a pausa desse vídeo, fizessem uma nova leitura, façam uma leitura em voz alta, aproveitem para ouvir o que vocês estão pronunciando, observem a pontuação, a entonação que vocês estão tendo durante a leitura. Tudo isso se faz importante para a compreensão da leitura, tá? É muito legal a gente ouvir o que a gente lê, né? E prestar atenção. Quanto mais eu leio, quanto mais eu pratico, melhor se torna a minha leitura. Né? Então, é importante que vocês façam isso, tá? Pelo menos 2 a 3 vezes aí, eu acho legal que vocês leiam, tá? Então, olha só, depois vocês vão responder. Vamos, então, partir para a interpretação, né? A compreensão do texto. De onde foi retirada a notícia lida? Então, observe aí, foi retirada de algum lugar, né? Foi retirada de um veículo, né? De comunicação, que as pessoas têm acesso. Que veículo é esse? Está citando aí. Qual a data da notícia lida? Assim também, como está citando o local de onde foi retirado, né, no texto também nos dizem que data essa notícia foi publicada, tá?
C. Por que a notícia se tornou interessante? Explique. Então, se você voltou ao texto, se você leu e compreendeu, fica muito fácil você explicar aí com suas palavras por que que essa notícia se tornou tão interessante para as pessoas, tá? Número 2. Marque a opção correta em cada questão. Vamos lá. Letrinha A. O texto que você leu, esse texto, nessa notícia, é uma história de um beija-flor. B. Uma notícia sobre um beija-flor. C. Uma poesia sobre beija-flor. Ou D. Uma lenda referente ao beija-flor. Então, observe bem que tipo de texto é esse. Observe de onde ele foi retirado, né? Ou seja, qual é a sua fonte. E você vai conseguir me responder corretamente que tipo de texto é esse. Funcionário adota, olha aqui. O adota está entre aspas, tá? Funcionário adota beija-flor é uma notícia, uma manchete, C, o título de uma história ou D, uma opinião. Então, observe aqui, olha, quando nós voltamos aqui e observamos funcionário adota beija-flor, né? Você sabe o que é manchete? Né? Geralmente, é um título que é utilizado aí para chamar a atenção de alguém sobre um determinado assunto, tá? Então, pense aí a respeito disso. Letrinha C. O fato contado no texto acontece onde? A. No bairro dos Beija-Flores. B. No bairro Barnabé. C. No bairro do Jaçanã, na cidade de São Paulo. Ou D. No jardim da asa de um funcionário público. Então, observe aí com muita atenção, tá? Essas alternativas, porque o texto nos diz claramente onde é que esse fato aconteceu, tá? Letrinha D. Aqui eu coloquei errado, vocês podem corrigir aí, pessoal. Olha, A, B, C. Aqui vocês podem corrigir, olha, letrinha D. O texto fala sobre o quê? Né? Então, ficou fácil aí para a gente responder. É a respeito de qual assunto esse texto, essa notícia, né? Letrinha aí. Qual atitude demonstra que o Barnabé é folgado? Então, numa certa parte do texto, mostra aí que ele ficou meio folgadinho, esse beija-flor, né? Qual seria aí a atitude, né, que o Barnabé tem que fez com que quem escreveu a notícia o chamasse de folgado? Né? O que que ele faz ou deixa de fazer para se tornar aí um folgado? Tá? Então, se você não descobriu ainda, é porque você não leu de forma suficiente, tá? Se você tiver dúvidas, faça a leitura mais uma vez, que todos esses pontos que estão sendo citados nas questões também foram citados no texto, tá bom? Número 3. Complete. Sobre o dono do passarinho, podemos tirar as seguintes informações do texto. Então, agora você deve voltar ao texto, né? Fazer aí uma consulta a esse texto para que você possa, então, responder esses questionamentos. Qual o nome completo dessa pessoa que fez a adoção do beija-flor? Né? O texto traz aí de forma muito clara. Qual a idade, né, do homem que adotou o Barnabé? Qual a profissão dele? E qual o horário em que ele volta do trabalho? Pois o texto ainda nos diz que quando ele volta, né, determinado horário, ele dá mais um passeio aí com o beija-flor. Letrinha B. Sobre o beija-flor, podemos tirar do texto
as seguintes informações. Então, na parte A, vamos falar sobre, né, o homem que o adotou. Na parte B, vamos falar sobre o pequeno beija-flor. Então, são informações que podem e devem ser retiradas do próprio texto, né? Qual o apelido dado ao beija-flor? Como o beija-flor estava ao ser encontrado? Certo? Quem o adotou? Quem foi o homem que adotou aí o pequeno beija-flor? Como o beija-flor aprendeu a matar sua fome? Né? Porque nós sabemos aí que o beija-flor se alimenta, né, do néctar, das flores, né? Então, como ele estava aí debilitado, né? Então, ele teve que aprender aí um meio para se alimentar. De que forma ele matava sua fome? O texto nos diz claramente. E como passou a se alimentar, certo? Então, aí tem uma outra questão, né, que você encontra no texto. Depois, nós temos aí uma outra perguntinha. Qual sua primeira casa? Então, antes, né, dele morar aí com o moço que o adotou, ele teve aí um lugar onde ele morou primeiro. O texto nos cita aí qual sua primeira casa, tá? Então, retire do texto todas essas informações. Quando nós localizamos informações no texto, nós dizemos que são as informações estão explícitas, ou seja, basta a gente voltar, fazer nova leitura para que a gente consiga aí localizar essas informações. Então, conto com você, né, para que você desenvolva bem essa atividade com muito capricho e com muita atenção. Até daqui a pouco, pois eu volto com o vídeo trazendo as explicações para a aula de integradas. Até daqui a pouco.